Pessoal, bom dia. Em respeito a vocês que já estão aqui na sala, eu vou começar, tá? Então, sempre lembrando que todas as aulas são gravadas, porque depois eu faço o download e o upload no YouTube para que vocês tenham acesso novamente e também para aqueles que não puderam participar possam assistir também. Lembrando que quem não gosta de aparecer na gravação, quando falar, eu peço para que feche a câmera, porque a gravação capta exatamente a imagem de quem está falando. Mas, se não tem problema de aparecer, ok, pode ficar com a câmera aberta. Bom, eu quero dizer que na semana passada eu passei uma atividade para vocês. Poucas pessoas entregaram uma atividade pelo Google Forms que vocês tinham que responder de acordo com a aula que eu postei lá no grupo, tá? Eu Então, entreguei. isso, você entregou mesmo. Só que poucos entregaram, tá, pessoal? Então eu peço, por favor, para vocês aproveitarem esta semana, que isso já é para o segundo bimestre. Nós já Professor, fechamos o primeiro bimestre, estamos fechando, então peço encarecidamente para que vocês prestem atenção e, se possível, façam ainda esta semana. Eu vou republicar tudo de novo no grupo, tá? Porque às vezes, por causa das mensagens, essas informações podem se perder. Então, para que vocês tenham acesso novamente, eu vou publicar novamente lá no grupo a atividade, tá? E o vídeo da aula que vocês precisam assistir, que é a aula do Centro de Mídias, para responderem essa atividade. É uma atividade simples, tá? Mas que, para ser resolvida, vocês precisam assistir a aula do Centro de Mídias. Então, está lá no grupo para vocês e eu vou republicar. Outra coisa que eu quero dizer para professor, vocês é. Oi, alguém quer falar alguma coisa? professor, você viu que eu fiz? Eu também fiz, eu acho. Que eu Sim, lembro, eu sim. fiz. Tá. Depois eu vou entrar aqui e vou falar os nomes dos que entregaram, tá? Só que assim, alguns alunos estão confundindo com a seguinte situação. A estrutura da atividade é a mesma da que eu passei para o primeiro bimestre. Só que para o primeiro bimestre eram com conteúdos do primeiro bimestre, e a que eu passei a semana passada é com conteúdos do segundo bimestre, da aula que eu postei. Então não confundam, tá? Deixa eu ver se eu já consigo conferir, porque daí fica mais fácil. Deixa eu ver se já é possível. Vamos ver. Caso entrar fácil aqui, já olho para vocês. Deixa eu entrar aqui nos formulários. Vamos ver. Quem entregou? Ó, vou dizer o nome, tá? Dos que entregaram. Ana Laura, do sexto B, Gabriele, sexto B, Luan Lucas, sexto A, Nicolas, sexto A, Ana Clara, sexto A, Karine, sexto B, Samuel, sexto B, Miguel, sexto A, Giovana Lúcia, sexto B e Murilo, sexto B. Estes foram o que entregaram a atividade da semana passada. Então eu vou publicar novamente lá no grupo para vocês fazerem, para os que não fizeram fazerem, tá bom? Então vamos começar com a aula de hoje, pessoal. A aula de hoje, ela é continuação do que vocês assistiram lá no Centro de Mídias. E lá no Centro de Mídias, vocês viram a respeito de ângulos, não foi isso? Ângulo reto, ângulo agudo, obtuso, não foi? Espero que vocês tenham assistido, né? Bom, caso vocês não tenham, vou continuar com a matéria aqui, tá? Eu vou passar na lousa. Aparentemente, o meu computador aqui, ele tá bem focado na lousa, tá? Então eu vou escrever algumas coisas, é para vocês colocarem no caderno.
Se caso a lousa estiver torta, porque às vezes por conta de configuração do celular, se está na horizontal ou na vertical, às vezes corta para vocês. Para mim, aqui, ela está correta, tá? Se eu começar a escrever e vocês perceberem que não dá para enxergar direito, aí vocês me falam que eu mudo aqui o direcionamento dela, tá bom? Então lembrem-se, o que eu vou colocar agora na lousa é para vocês colocarem no caderno, tá? Tudo bem? Então, vamos começar. Ângulos. Vou colocar uma teoria sobre ângulos e é para vocês colocarem no caderno, tá? Pro, sobe um pouquinho. Oi? Sobe um pouco a câmera. Subir assim? Professor, Melhorou? pra Tá mim bom. tá cortado. Ó, pessoal, só como sugestão, tá? Deixa eu voltar aqui antes de começar a escrever. Ó, vejam só, meu celular tá aqui no centro de mídias, tá? Com a aula do centro de mídias. Aqui ele está na vertical. Vocês estão vendo que a tela parece pequenininha, corta algumas partes. O que que vocês têm que fazer? Vocês precisam colocar o celular na horizontal, assim, ó. Porque daí, olha como a tela aumenta, tá? Assim, ele corta, fica pequenininho. Assim, aumenta. Então, vocês precisam configurar o celular de vocês aí, tá? Para que vocês consigam deixar na horizontal e a tela fique ampliada, ó. Assim corta, tá bom? Assim, ela amplia, tá? Então, por isso que às vezes corta aí para vocês, tá bom? Vou começar aqui. Então, coloquem isso no caderno, tá, pessoal? Só minimizar aqui. Professor, Oi. pra mim tá tudo cortado. Parece que a luz tá tipo com zoom. Só que pra mim aqui, ó, eu tô tirando o zoom, só que. Então, deita a tela, por favor. Mas eu tô com a tela deitada. Tô saindo e entro de novo. Eu não sei quem foi que respondeu aí para deitar a tela, mas é realmente isso, precisa ficar com a tela deitada. O problema é que deve ser na configuração do seu celular. Tá bom? Aí eu não sei como resolver, porque eu não sei como que tá aparecendo para você. Meu, tá normal. Eu vou sair e entrar de novo. Talvez funcione. Isso, sai, entra de novo, que daí o Pro aceita para entrar novamente, tá bom? Foi. Oi. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então aqui como uma parte inicial, nós temos o seguinte. Podem ser encontrados em diferentes lugares, como na natureza, na construção, em diferentes objetos, na sua casa. Tudo que a gente observar no nosso dia a dia está relacionado com ângulos também, tá? Então, para vocês perceberem que ângulos
eles não são somente estudos matemáticos específicos que ficam na escola. Os ângulos podem ser encontrados em qualquer situação. E é importante vocês terem noção do que são os ângulos, porque a partir deles vocês têm noção de espaço, de tempo, de localização. Por isso que a gente consegue encontrar na natureza. A gente consegue, por exemplo, encontrar ângulos na pétala de uma flor, a gente consegue encontrar ângulos na copa de uma árvore, em qualquer lugar. Se vocês olharem uma placa no nosso dia a dia, quando vocês estão andando pela rua, aquela placa de publicidade tem ângulos, a tela do celular de vocês tem ângulos. Então, os ângulos servem e são muito importantes para o nosso dia a dia. Se a gente não tem noção de ângulo, por exemplo, de medidas, de reta, de segmento, na hora que as pessoas desenvolvem um celular novo, elas vão desenvolver um celular novo tão estranho, caso elas não tenham noção disso, que o celular não vai caber, não vai entrar no bolso da calça de vocês, de nenhum de nós. Por isso, de se entender o que é o ângulo, por exemplo, do bolso de uma calça e o que é o ângulo de um celular ou de qualquer outro objeto. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui que eles são encontrados na natureza, na construção e em diferentes objetos do nosso dia a dia, tá? Então eu vou dar um minuto para vocês colocarem isso no caderno e aí eu já volto escrevendo mais um pouquinho. Eu já coloquei, professor. Tá bom, ótimo, melhor ainda. Então vou dar um minutinho aí, para os que não terminaram terminar. Professor, Oi? o que tá escrito ali no começo da última palavra? Aqui, Do último parágrafo. cotidiano. É aqui? Aqui é cotidiano, tá? Não, no começo da última linha. Professor, Que utilizamos no cotidiano. Terminei. Tá bom? Obrigado. Professor, qual é o tema da aula? Ângulos. Obrigada. terminei, professor. Bom, como vários já colocaram aqui que terminaram, então eu vou apagar essa parte, tá? Terminei, pro. Tá bom. Então agora a continuação, tá? Pro, o que tá escrito na primeira palavra? Denomina-se.
Professor, o que está escrito na primeira palavra da terceira linha? Semi-retas. Obrigada. Nada. Então, ó, nós temos aqui, denomina-se como ângulo o encontro entre duas semi-retas que partem de um mesmo lugar. Então, nós temos aqui, ó, a semi-reta, tá? E temos uma outra semi-reta. Elas estão partindo de um mesmo lugar, essas duas semi-retas, tá? Então, o que acontece, ó? Aqui é o ponto de encontro entre elas, é o B. Então, eu tenho aqui este ponto de encontro, que é onde estas duas semi-retas começam, porém elas não têm fim, e é chamado de ângulo exatamente a abertura que forma essas duas semi-retas, tá? Então, esta abertura formada aqui é chamada de ângulo, tá? Ou seja, duas semi-retas começam no mesmo ponto e a abertura que elas formam é exatamente o que nós chamamos de ângulo, tá? Então, pessoal, vou dar aí para vocês 1 minuto para colocarem no caderno e eu já Eu já retorno com coloquei, vocês. Pro. Ótimo. Eu tô fazendo esse negocinho, esqueci o nome disso aí. Que você fez do ângulo. Eu já fiz. O nome que eu dei é CDA. Tá bom, daqui a pouco o professor já começa a outra explicação. Terminei, Pro. Eu só tava fazendo a ilustração por causa que eu terminei faz um tempo. Pessoal, vou apagar, tá? Ô, professor, Oi. o que você tá fazendo aí? Você vai mandar no grupo? O quê? Isso aí? Não, isso aqui é a aula. Ah, tá. Para vocês colocarem no caderno. Isso é a aula para vocês colocarem no caderno. E depois eu faço download dela aqui do Meet e coloco no YouTube. Então, essa semana eu vou mandar para vocês a aula da semana passada e mais essa semana, tá bom? Mas o que eu estou colocando aqui na lousa e explicando já é para vocês terem no caderno, tá? Acabei tudo aqui. Então, agora nós temos aqui tipos de ângulos.
Professor, coloca a câmera um pouquinho mais pra cima. Assim? Obrigado. Professor, o que está escrito na segunda linha, na primeira palavra? Segunda linha, ângulo obtuso. Bom, Professor, oi. depois de escrito ângulo obtuso, tem medido, o que está escrito nessa última palavra? Maior que 90 graus. Professor, Oi? Pode perguntar. Professor, o que está Oi. escrito na terceira linha? Terceira linha. Aqui. Ó, que é maior que 90 graus e menor que 180. ô professor, o que está escrito na quarta linha, na última palavra? Menor. Tá bom, obrigada. Nada. Professor, você pode abaixar um pouco a câmera, por favor? Tá bom. Pronto, terminei. Tá bom. Professor, melhor Então, você- pessoal, ó, como o Pro colocou aqui, por enquanto eu vou falar destes três ângulos aqui, que é o ângulo reto, o ângulo obtuso, então, ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo agudo, tá? O ângulo reto, pessoal, é aquele ângulo que ele tem uma medida de 90 graus.
É exatamente aquele tipo de ângulo, tá? Que nós temos aqui, ó, que ele é formado como se fosse com uma reta na vertical, que é a caneta azul, e uma reta na horizontal, que é a caneta vermelha. Então, essa abertura aqui, ó, onde eu estou colocando o meu dedão, é exatamente o ângulo de 90 graus. Isso mesmo, Miguel. Também está correto, tá? Então, isso seria o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. O ângulo obtuso é aquele ângulo que tem uma medida maior de 90 graus. Então, ele abre um pouquinho mais, ó. Olha aqui a diferença, tá? O ângulo de 180 graus é isso aqui, ó. Por isso que eu coloquei que ele é menor do que 180, tá? Então, ele fica mais ou menos até aqui, ó. Quando chegou aqui, aí nós chamamos de ângulo raso, tá? Mas eu vou falar a respeito dele numa outra aula. Então, o ângulo obtuso é todo ângulo maior do que 90 graus. Então, ele faz essa abertura aqui, ó. E menor do que 180, tá? Isso é um tipo de ângulo de 180 graus. De ângulo obtuso menor que 180 graus. Isso que o Miguel está mostrando está correto, né? Ó, você vê que é uma abertura maior, só que o dele está ao contrário. Isso, tá certinho. Não, mas tá certo, Miguel, é isso mesmo, tá? Tanto faz, ele tá para baixo ou para cima. Isso daí é indiferente à posição que você está mostrando, mas deu para entender que você quis mostrar que é um ângulo obtuso, tá? Então, olha lá, ângulo reto, essa imagem é ângulo obtuso, ó, tá? Ele desce. Agora nós Professora, é temos o desse ângulo. jeito? Isso, esse é o ângulo reto, tá certinho. Tá certinho, tá, Maria Eduarda? E agora nós temos o ângulo agudo, que é Tá aquele bom. ângulo que é menor do que 90 graus. Então ele desce, ó. É este ângulo aqui. Todo ângulo que é menor do que 90 graus, que é esse daqui que eu estou mostrando, ele tem essa imagem que estou mostrando para vocês, ó. São todos estes ângulos aqui menores de 90 graus, tá? Então, olha lá. Quando ele desce, ó, quando ele diminui, ele é chamado de agudo. Quando ele fica assim retinho, reto. Isso, tá certo também, Miguel. E quando ele abre, é chamado de obtuso, tá? Então, agora o Pro vai mudar aqui as canetas. Eu vou colocar a imagem aqui com elas de um ângulo. Vem um pouquinho pro Fala lado. para mim. Este ângulo que eu estou mostrando para vocês aqui é um ângulo reto, agudo ou obtuso? Obtuso. Obtuso, muito bem. E este ângulo aqui? Obtuso. Agudo. E esse daqui é o O resto. reto. Muito bem, pessoal, tá certinho. Entenderam? Sim. Sim? Então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou apagar essa parte da lousa agora. Eu não sabia disso. Oi. Deixa mais uns minutinhos aí, eu tô quase terminando. Tá bom, então mais um minuto para terminar, tá? Enquanto isso eu vou silenciar o microfone aqui. Bom, vou apagar, tudo bem? Sim. Terminei. Tá bom, então vou apagar.
Professor, o que está escrito lá em cima? Depois do reto, do lado do reto. Oi? O que está escrito? Qual é a letra que está lá em cima, depois do reto, do lado do reto? N de navio, O de ovo e M. Tá bom, obrigada. Então, para finalizar a aula, eu peço para que Professor. vocês coloquem no caderno de vocês os exemplos que nós temos aqui: ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Terminou? Você tem cachorro? O professor já disse que ele não tem cachorro, é dos vizinhos. Não, eu não, isso mesmo, eu não tenho cachorro. É porque mais uma vez passou o homem do gás aqui. Toda aula ele passa. E aí sempre que passa a música do gás, eles ficam meio agitados. Aí eles ficam latindo. Agora que foi embora, ó, eles estão parando um pouco. Minha cachorra é idosa, isso sempre acontece com ela. Ela se estressa Ah, por é? qualquer coisa. Ah, entendi. Bom, pessoal, eu não sei se vocês já terminaram de copiar, tá? Mas faltam 2 minutos, tá bom? Então, para os que já terminaram e não têm dúvidas, eu desejo um ótimo dia para vocês, boas aulas, e nos encontramos na próxima Professor, aula. Ou, licença. caso tenham alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá bom, Já pessoal? terminei, professor. Pessoal, só Quer a uma próxima coisa, aula? não esqueçam de colocar o nome de vocês no chat, para eu fazer o apontamento da presença. Sim. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a Professor, próxima vai um aula. pouquinho para a esquerda. Professor, assim? Tchau, Cro, que Deus te abençoe. Amém. Tchau. Professor Rafael, Tchau. Tchau. E é para quem assim? está mostrando a imagem do caderno, tá certinho. É isso mesmo. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Eu fiz Tchau. tudo, só que Até em amanhã. algumas aulas suas eu não estava e você não fez o upload e postou no YouTube. Então, eu vou postar essa semana as aulas da semana passada e a dessa semana. Aí eu posto tudo para vocês. Professor, olha. Tá bom, obrigada. De nada. Professor, tem que Isso enviar? tá certinho, Maria Eduarda. Não, não precisa Tá bom. enviar. Só depois, então. quando eu for olhar o caderno, aí sim eu vou pedir. Tá bom. Tá bom? Tchauzinho, pessoal. Tá pronto. Oi. Licença. Ah, tá. Obrigada. Nada. Ok, eu já acabei tudo. Muito obrigada pela aula. Tchau. De nada. Obrigado você, Lara. Tchau. Obrigado pela aula, professor. Tchau. Obrigado você, viu? Por participar. Tchau. Que Deus te acompanhe em tudo.
Amém, todos nós. Professor, obrigada. Oi, obrigado, Maria Eduarda. Tchau.